Quem passou pela vida em branca nuvem, e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu. Foi espectro de homem e não homem, só passou pela vida, não viveu. Com essas palavras de Francisco Otaviano, eu a todos saúdo e renovo meus votos de consideração, estima e muita paz. O tema para o qual fomos convidados a desenvolver na noite de hoje é de capital importância para nós espíritas, como também para todas as pessoas. Muitas vezes nós nos deparamos com o sofrimento alheio e nos afligimos. E somos impulsionados a pôr termo ao sofrimento do próximo. Para entendermos a resposta a este comportamento, eu convido todos a uma reflexão que não pode ser iniciada sem que entendamos o significado de duas palavras que deveriam reger o nosso comportamento em todas as nossas ações aqui na Terra. Devemos compreender a relevância da palavra propósito e sentido em todas as coisas das nossas vidas. Se fizéssemos uma pergunta aqui, qual o propósito da vida de cada um aqui na Terra? Talvez muitos de nós não saberíamos dizer por que aqui estamos e por que fazemos o que fazemos. Porque nós temos que dar um sentido às coisas que fazemos. A primeira palavra, propósito, diz respeito à intenção, ao objetivo das coisas e visa responder para que isto serve. Portanto, ser médico, ser professor, advogado, atende a um propósito. Casar, ganhar dinheiro, construir uma casa, tudo isto é um propósito. Mas, se eu ganho dinheiro e não sei o que fazer com o dinheiro, é porque eu não sei o sentido do que eu estou fazendo. Se casamos e não damos à família que possuímos a verdadeira dimensão, o respeito, a consideração, a estima, entre os habitantes daquela família, então nós perdemos o sentido do propósito de ter uma casa. Porque sentido, na verdade, refere-se à compreensão, à interpretação e ao significado que damos a algo. É, portanto, uma experiência subjetiva, que cada um tem a sua visão das coisas. E visa responder qual o significado de algo para mim e para o mundo. Portanto, se eu tenho, como dito, ganho dinheiro, eu tenho um propósito de ganhar dinheiro, mas não sei o que fazer com aquele dinheiro, aquilo perdeu o sentido. E passa a ser apenas um ato de acumular alguma coisa. Nem todo propósito, nem todo sentido tem um propósito. Às vezes, quando contemplamos uma arte, o que nós buscamos é apenas o deleite da alma, e não necessariamente um propósito. Mas quase sempre, para todo propósito, existe um sentido. E nós devemos compreender qual o propósito e o sentido do sofrimento em nossas vidas. Porque em tudo, nas obras de Deus, há um propósito e há um sentido. E para isso, faremos uma abordagem do ponto de vista filosófico, do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista espiritual. Começando pela abordagem fisiológica, nós devemos entender que a dor
ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Ou aconteceu um dano, ou ele vai acontecer. E isso nos gera uma sensação desagradável para a qual damos o nome de dor. Essa dor, ela foi colocada no nosso caminho, até mesmo para servir de proteção do nosso organismo, desde priscas eras, quando éramos ainda habitantes das cavernas, aproximadamente 400 mil anos antes de Cristo. Nós vamos perceber que a natureza dotou o corpo humano de uma série de receptores que são espalhados por toda a superfície corpórea, mas também nos tendões, nos músculos, nos ossos e em todos os órgãos internos. Esses nossos receptores, eles carregam a dor através de nervos periféricos, que são encaminhados à medula, que processa essa informação, modula o sinal recebido e encaminha esse estímulo elétrico lá para o cérebro, que nos informa ou que nos direciona a um comportamento. Portanto, a dor, ela é um sistema de alerta. É um sistema de alerta sobre danos potenciais ou reais. Desencadeia reflexos de proteção, como, por exemplo, retirar a mão de uma superfície quente. Quando aproximamos a nossa mão de algo que tem uma temperatura muito elevada, sem mesmo tocar aquela superfície, nós somos convidados a tomar uma reação para evitar um dano maior. E tem um papel social e emocional, porque ao expressarmos a dor, outros podem identificar nossa necessidade de cuidado e vir até o nosso socorro. Ademais, a dor também é aquele sentimento que a todos une, indiferentemente dos seus credos, das cores, das suas opções sexuais. A dor é o que a todos nivela. Portanto, podemos dizer que há um sentido da dor do ponto de vista biológico, que é alertar de que algo está errado. E também há um sentido, que é evitar danos. Mas, também do ponto de vista filosófico, podemos dizer que há um propósito e um sentido para o sofrimento. Para algumas correntes, o homem habita na dor. Desde quando nasceu, ele habita na dor. Ele é um catalisador para o crescimento pessoal e espiritual, a ponto de Nietzsche dizer que o que não nos mata nos fortalece, sugerindo que a dor e o sofrimento podem ser fontes de aprendizado, resistência e realização. Para outras correntes, ao vivermos a dor, somos mais capazes de compreender o sofrimento alheio, tornando-nos mais compassivos e solidários, porque, como eu disse, a dor a todos une. Para os estoicistas, a dor é inevitável, mas a sua interpretação e resposta podem ser controladas. Acreditavam que a dor fazia parte da natureza e deveria ser aceita com tranquilidade, como uma oportunidade de praticar virtudes como a resiliência e a sabedoria. Então é um convite para testar a nossa capacidade de resiliência e aumentar a nossa sabedoria. A dor tem um propósito transcendente, como um teste de fé ou um caminho para a purificação da alma. Então podemos dizer que há um propósito para a dor do ponto de vista filosófico também, quer seja testar nossa fé ou como um instrumento
de aprimoramento do nosso ser. E tem um sentido, o sofrimento e a dor, do ponto de vista filosófico. É fazer com que sejamos melhores do que somos. É nos fazer melhores do que somos. Assim como o diamante não pega o brilho se não for atritado diante da pedra bruta, nós também somos almas apagadas que precisam do sofrimento e da dor para adquirir o brilho. Mas é na visão espiritual que a noite de hoje nos convida para uma reflexão mais aprofundada. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos lembra que há causas atuais das aflições quase sempre decorrem de problemas da vida presente ou da vida pretérita. Na vida presente, lembram os espíritos que o homem, em grande número de casos, ele é o causador do seu próprio infortúnio. Não decorre, portanto, de uma ação pretérita, mas de uma ação que ele mesmo desencadeou ao longo da sua trajetória aqui na Terra. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Não tem como nós termos felicidade sem uma pitadinha de sofrimento. Todos nós. Poderia gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas materiais. Mas nós valorizamos as coisas materiais em demasia, porque ainda impera o ter sobre o ser. Quantos de nós estamos mais preocupados em termos conhecimento do que termos dinheiro? Quantos de nós trocaria todo o conhecimento por todo o dinheiro que possui? Provavelmente poucos, porque ainda valorizamos em demasia aquilo que para a espiritualidade tem um valor muito relativo. Se a riqueza fosse importante, os próprios expoentes que reencarnaram no planeta Terra se incumbiriam de serem ricos, mas não foi o caso. Não foi o caso de Jesus, de Buda, de Francisco Cândido Xavier, aqui da nossa querida irmã de Salvador, e tantas outras, irmã Dulce. Porque, de fato, já entenderam que a vida é um breve instante. E o conhecimento, ele prepondera sobre o material. Não obstante, nós precisamos ficar também um pouco atento às questões materiais do corpo e da vida. Precisamos do dinheiro, isso é inegável. Mas, de novo, nós temos que dar um sentido àquilo que possuímos. Durante o degredo na Terra, o homem desempenha uma missão de que não suspeita, quer dedicando-se à família, quer cumprindo as diversas obrigações por Deus confiadas. Muitas vezes, as pessoas ficam se perguntando qual a missão delas. Será que é ser presidente? Será que é ser governador? Será que é ser prefeito? Quando, na verdade, a nossa missão, ela começa e se encerra dentro da nossa casa. É na casa, é no nosso lar que a nossa missão maior se impõe. E quantos de nós não esquecemos disso? Quantos casamentos são desfeitos porque não conseguiram compreender a nobreza da missão que lhes foi incumbida? Quantas crianças não se tornam adultos problemáticos porque não puderam ter ao seu lado um pai, uma mãe carinhoso, que pudessem lhes orientar nos passos de maneira mais segura? Quantos de nós, tendo um trabalho que traz tantas coisas boas, não maldiz o trabalho que tem?
quando na verdade o trabalho é um instrumento de purificação. Há muitas coisas boas a serem contempladas em qualquer trabalho. Se nós falássemos aqui das questões da vida terrena atual, talvez a situação que mais nos afligisse é uma doença chamada câncer, porque ela nos dá uma noção de finitude. Não obstante, o câncer, odiernamente, possui um tratamento que, na maioria das vezes, é curador, que na maioria das vezes será resolvido através da cirurgia, através da quimioterapia, da radioterapia, mas sem uma dose de sofrimento não será possível. Quem já vivenciou um familiar próximo com câncer sabe do que eu estou falando. Porque a primeira coisa que a gente pensa, quando recebemos o diagnóstico do câncer, é de que estamos próximos do fim. E isso nem sempre corresponde à realidade. O câncer, por exemplo, de intestino, quando descoberto na fase inicial, ele é tratado como uma simples cirurgia. Não tão simples assim, mas que dispensa radioterapia e quimioterapia. Mas desde que o diagnóstico seja feito de maneira precisa. Então, muito dos nossos sofrimentos, eles decorrem da nossa ignorância. De primeiro, não prevenir o problema. Porque o câncer é prevenível em 70% das vezes. Somente em 30%, o câncer decorre de fatores hereditários e genéticos. Assim sendo, se nós fumássemos menos ou não fumássemos, para que fumar? Se nós bebêssemos menos, se nós fôssemos menos sedentários. Hoje o sedentarismo e a obesidade estão passando a importância do tabagismo na origem do câncer. Se nós seguíssemos a regra de nos movimentar pelo menos 150 minutos por dia, no mínimo, nós já estaríamos impactando de maneira muito significativa não só a incidência de câncer no nosso organismo, mas também aumentando a nossa longevidade, porque todos querem viver muito. Para que morrer cedo? Para dar lucro para o INSS? Não faz sentido. Então nós precisamos viver muito, e nós viveremos muito, porque a ciência ela ainda não estabeleceu qual o limite do corpo humano. Ninguém responde isso. Quanto dura um corpo humano? Ninguém sabe. E cada dia mais nós vamos percebendo que novas terapêuticas prolongam a vida de maneira considerável. Temos vários familiares que assim são, que já passaram por inúmeras cirurgias e estão sobrevivendo, e estão seguindo avante. Então, será muito frequente encontrarmos pessoas com 100 anos, 90 anos ninguém fala mais. 100 anos é o caminho, e se acredita que passaremos os 100. Mas nós precisamos chegar bem aos 100 anos. Mas para chegar ao bem aos 100 anos, nós não podemos nos equivocar. Nós temos que nos exercitar, nós temos que controlar a nossa vontade de comer. Comer é um ato extremamente agradável, mas também perigoso, porque causa uma série de doenças, pressão alta, diabetes, dor articular e um enorme risco de câncer. Podemos também evitar outras doenças, como, por exemplo, o acidente vascular cerebral. É uma doença prevenível. A coisa mais constrangedora é você encontrar uma pessoa na cama sequelada por um derrame. E a pessoa depende de muitas outras para atos simples da vida. Mas é uma doença prevenível. Assim como é também metade dos quadros de demência. E se nós não queremos demência, a ciência recomenda que
façamos atividades físicas desde criança, para minimizar o impacto da demência na vida futura. Se nós não queremos a depressão, a ansiedade, um pouquinho de atividade física, uma alimentação balanceada, correta, um pouco de espiritualidade, e a humanidade carece de novos horizontes espirituais. Não é à toa que nós estamos vivendo esse momento tão perturbador, em que as pessoas de pouco conhecimento estão cheias de certeza, e os sábios estão com dúvidas. Mas o que prepondera é a esperteza dos que pouco sabem, mas se comunicam muito. E de maneira equivocada a gente pode assumir esses conhecimentos como verdadeiros e padecer. Também temos as infecções sexualmente transmissíveis, que impõem ao homem um sem número de sofrimentos. No Brasil, 1 milhão de casos de sífilis são diagnosticados todos os anos. 1 milhão. Doença que existe desde a época do Cristo, traduzindo que a gente ainda não sabe se comportar diante das forças sexuais do corpo e da alma. Ainda temos uma visão muito rasteira sobre a questão sexual. E isso impõe um sem número de sofrimentos. Quantas pessoas não se perdem em seus casamentos, em seus romances, em seus amores, porque não sabem conter os ímpetos de uma força tão poderosa quanto é o sexo. Diz André Luiz que no plano espiritual há mestrado e doutorado sobre sexualidade, traduzindo que esse é um assunto que ainda passa muito longe do nosso conhecimento, tamanha relevância que isso tem. Mas há as causas anteriores das aflições, porque a todo efeito há uma causa precedente. E se a causa não está na vida presente, é porque em outra existência prévia lança suas raízes. Se eu olho para o momento e eu não encontro uma explicação para o sofrimento, é porque essa causa está lá atrás. Recentemente, uma familiar muito próxima foi diagnosticada com câncer de reto sigmoide. Mas a pessoa faz tudo certinho, você não consegue achar uma brecha para explicar onde ela possa ter errado. Provavelmente é alguma coisa, algum detalhezinho lá de trás que tinha que ser suportado, vivenciado, para poder resgatar, quitar os débitos do passado. Fez a cirurgia, curada, sem radioterapia, sem quimioterapia, sem mais nada. A prosperidade do mal é apenas momentânea. E se quem o cometeu não expiar hoje, expiará amanhã. Então, a prosperidade do mal é apenas momentânea. Que pena o ser humano não poder prestar atenção ao que está sendo dito aqui. Porque a prosperidade do mal, ela é momentânea. E quantas pessoas praticam o mal sem se atentar para as funestas complicações e inevitáveis complicações que isso terá. Quando eu vejo um político roubando a gente, ou roubando o povo brasileiro, eu fico inquieto. Como o indivíduo não percebe a própria cova que ele mesmo está cavando? E o quanto disso repercutirá em sua alma? Mas porque ignora a vida espiritual. Então deveríamos contemplar a humanidade e nos contemplar como quem contempla a eternidade. Eu não sei quando eu vou encontrar aquela pessoa, mas quando eu a encontrar, seja daqui 100, 500, 1000 anos, a minha consciência tem que estar em paz. Podemos errar por ingenuidade,
por ignorância, mas não por maneira premeditada. Porque a maneira premeditada é inexcusável. Exige um reparo muito mais doloroso. Ou por ignorância, não precisa muitas explicações. Nós não somos perfeitos. Mas uma vez também estabelecido o equívoco, ele precisa ser corrigido. Não há como ser diferente. Nem todo sofrimento suportado neste mundo denota a existência de uma determinada falta e podem constituir provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Porque o que é perfeito não precisa ser provado. Mas há espíritos que pedem, não obstante serem puros, para nascerem com uma determinada deformidade, uma determinada limitação, ou passarem por uma prova de fogo, para que possam aprimorar ainda mais o brilho que possuem. Frequentemente, o espírito que pecou renasce no mesmo meio em que já viveu, e o reconhecimento do pecador poderia despertar sentimentos que lhe seriam desfavoráveis. Esta é a explicação porque a gente não se lembra das nossas vidas pretéritas, de quem nos ofendeu, porque nós andamos em grupos, e quase sempre é o mesmo grupo. Não é muito diferente disso, não. Somos aqueles do passado que erraram e que agora renascem no seio de uma mesma família, através de um filho de difícil educação, de uma esposa, de um marido, de difícil lida, mas que estão ali para que nós possamos quitar o débito do passado. E muitas vezes a gente, no afã de ficar livre desta reparação, acumulamos outros débitos que vão se prolongar por outras noites de vidas futuras. Há motivo para resignação, contudo, diante do sofrimento. Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21, nos lembra, ou nos lembrava: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Mas Mateus também, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, dizia: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Então nós estamos falando aqui de dois personagens extremamente relevantes na história do cristianismo que confirmam a existência de uma vida futura, de uma vida espiritual. Todos, indistintamente, de qualquer religião, todos acreditam numa vida futura. O que muda da doutrina espírita em relação às outras religiões cristãs é que a doutrina espírita rompeu o véu da morte. Rompeu o véu do que acontece no plano espiritual após o desenlace. Mas há muito mais pontos de convergência entre nós e todas as outras religiões do que divergências. Porque nem na morte há divergência. Porque todos concordam que há uma vida espiritual. Mas como essa vida espiritual se dará, aí cada um interpreta de acordo com as convenções estabelecidas em suas igrejas. Mas coube ao Espiritismo, através de Allan Kardec, romper este véu e decifrar esse mistério. São ditosos, portanto, os que sofrem, porque se quitam, e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Mas temos algumas perguntas. É lícito ao homem abrandar suas próprias provas? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim
exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Por isso que o nome chama-se paciente. Quando vai ao médico, é paciente. O senhor tem que ser paciente. O homem pode nascer em situação penosa e difícil para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar, sem perseverar na luta, em não se desesperar. A negligência seria mais preguiça do que virtude. Então não pode o indivíduo, em sabendo que tem uma doença, não buscar o tratamento ou ignorar a doença. Porque o corpo ele nos foi emprestado. E em sendo emprestado, nós temos que cuidar das coisas que não foram emprestadas. E nós temos que dar conta disso. E Deus nos coloca em situação difícil exatamente para exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação. Deus manda o frio, mas também manda o cobertor. E nos choca muitas vezes quando a gente encontra pessoas que, não obstante a medicina ter todos os recursos para lhe oferecer a cura, a pessoa não quer. E não entraremos aqui em detalhes. Causa comoção em nossa alma. O que percebemos é uma profunda ignorância sobre os mecanismos mais profundos da vida. Entendo Deus proporcionado tanto conhecimento no século XXI, a gente observa fatos como esse. Quando, na verdade, aqui está muito bem exposto, que deveríamos buscar todos os recursos, todos os meios. Até porque quando chegarmos lá em cima, alguém pode nos inquirir. Mas eu lhe mandei o médico, eu lhe mandei o banco de sangue, eu lhe mandei a radioterapia. Por que você não fez? É descaso. E também seremos responsabilizados pelo descaso. Assim como nós, quando agimos pelo descaso dos filhos, quando crescem, eles nos lançam à face aquela má educação que nós não tivemos o cuidado de evitar. Nós nos lembramos aqui de uma passagem, quando nós éramos crianças, e nosso pai fazia o evangelho em casa, em que um indivíduo preso foi visitado pela mãe. E ele pede para a mãe se aproximar, para dar um beijo. E quando a mãe se aproxima, ao invés do beijo dar, ele morde. E a mãe se vê chocada. E ele diz: mãe, se a senhora tivesse me educado melhor, hoje eu não estaria aqui. É pelo fato da sua missão que hoje eu também estou padecendo. Tenho as minhas responsabilidades, mas a senhora também tem as suas. Eu era criança, poderia ter chamado no momento certo a minha atenção. Então, me cabe agora responder à pergunta se deve ser colocado o termo às provas do próximo, o que já foi respondido. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida tem de ser um ato de amor e de devotamento. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar convenientemente. Deus não erra o endereço do sofrimento e da dor. Ele não erra o destinatário. Quem tem que passar por aquela situação é aquele indivíduo. O máximo que podemos fazer é atenuar-lhe o sofrimento, mas não dele retirar a experiência, que por hora é desagradável, mas será profícua, será muito esclarecedora
e lhe será alentadora no futuro. Ainda que tenhamos a nobreza de querer cessar o sofrimento alheio, nós temos que tomar muito cuidado, porque ao cessar o sofrimento, aquela alma pode não encontrar o destino ao qual lhe foi endereçado. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. Minorai os derradeiros sofrimentos quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. É no momento da morte, infelizmente, que a gente aprende a viver. Esse é o problema. Uma boa parte de nós é no momento da morte que, ao deitar os olhos para o passado, passa um filme, agora eu já aprendi. Agora eu faria diferente. Agora eu vi onde errei. E às vezes é uma dor lancinante, porque não tem mais retorno. Podemos construir um novo futuro, mas o passado passou. Mas por que nós demoramos tanto tempo? Porque nós não compreendemos o significado daquelas palavrinhas que eu falei no início, do propósito e do sentido. Se nós ficássemos mais atentos a isso. Mas às vezes o conhecimento é interessante, não basta só isso. Quantos médicos vocês não veem fumando, bebendo? Ele não sabe que aquilo faz mal? Claro que sabe. A Organização Mundial de Saúde, o ano passado, estabeleceu que não existe dose segura para o álcool. O álcool é cancerígeno. Ponto final. Eles não disseram para evitar a bebida, mas beba com muita moderação. E se você puder fugir dela, é bom. Mas nós não somos tão perfeitos assim. E uma taça de vinho tem o seu sabor, o seu valor. Um copo de cerveja tem o seu valor. Na beira da praia, uma delícia. Mas não abuse. Não vá para a segunda latinha. É aí que mora o perigo. Porque é cancerígeno. Mas eu não estou falando de quem toma uma latinha, 2. A turma bebe mesmo. Vende-se mais álcool no Brasil do que leite. Bebe-se demais. Traduzindo que a gente está muito longe de compreender tudo isso aqui. Vivemos em um mundo de provas e expiações. E cada um, por mais que se faça, terá sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções. Todos nós, sem exceção. E qual o remédio para todos os sofrimentos? A fé. A fé, segundo Chico Xavier, é a mãe da esperança e da caridade. E na palavra esperança, um comentário. Esperança é um princípio. Esperança não morre. Nós nunca podemos dizer a esperança é a última que morre. Está errado. Porque a esperança não morre por ser um princípio basilar. É um princípio que nos alerta sempre de que amanhã vai ser melhor do que hoje. Que amanhã eu estarei melhor do que hoje. Hoje eu errei, mas amanhã estará melhor. Então a esperança é o que nos mantém vivos, que nos conduz rumo à eternidade. No livro Francisco de Assis, do espírito Miramês, através de João Nunes Maia, no capítulo 26, está escrito: a dor é um estímulo para a luz. A dor transforma o bruto em anjo. Por enquanto, o mundo e a humanidade não podem progredir sem ela, e mesmo os mensageiros que descem à terra necessitam de sua cooperação. O próprio Francisco de Assis, considerado Jesus Cristo da Idade Média, padecia de intermináveis sofrimentos. Sentiu a fome,
dormiu no chão, viu seu nome muitas vezes colocado à prova, desqualificado pela igreja, mas nem por isso hesitou, porque tinha fé em sua alma. Emmanuel, no livro Pão Nosso, diz que personalidade sem luta é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia da sua grandeza. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. É principalmente na consciência que está a sanção do bem e do mal. Pois bem, quem é que pensa e age de acordo com as leis eternas? E eu fiquei pensando aqui, os astros que se libram no espaço possuem leis físicas muito bem ajustadas. O Sol, ele não olha para o relógio e fala, não, hoje eu estou cansado, eu vou nascer mais cedo. Não tem como. O planeta Terra não pode, não, hoje eu não estou a fim de girar, eu não vou girar. E também não vou girar ao redor do Sol. E a Lua também não está a fim de girar ao redor da Terra. Quando o homem lança um foguete para chegar a Marte, esse foguete ele rompe todas as camadas, vai até a órbita da Lua e, usando a gravidade da Lua, é impulsionado em direção a Marte. Só tem um pequeno porém. Onde é que está Marte? Ele não pode errar. Eu não entendo esse GPS, mas eu sei que ele é preciso. Mas nós agimos e pensamos de acordo com essa precisão? Isso é para os anjos, não é para nós, por enquanto. Mas Allan Kardec nos disse, está escrito ali, não há uma única imperfeição de alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Mas uma únicazinha só. Pois é. Mas você vai ter consequências enormes por essa sua imperfeição aí. E enquanto nós não nos livrarmos de todas as imperfeições, nós vamos amargar muitos dissabores ainda. Mas existe a profilaxia do sofrimento futuro. E nós podemos evitar um monte de dor de cabeça se nós seguíssemos esse tripé do bom relacionamento que nos foi explicado há 2000 anos. Que diz o seguinte, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E como nós rompemos com esse tripé várias vezes. Eu acho interessante os momentos em que um casal se separa. Porque no início é meu bem, depois é meus bens. E quantas palavras gentis são deferidas, um contra o outro, neste momento tão delicado. Será que a pessoa não consegue olhar para o outro e, num gesto de grandeza, agradecer aos bons anos que conviveram juntos? Olha, não deu. Eu quero seguir um outro caminho, mas eu quero lhe agradecer. Você foi tudo na minha vida quando eu não era nada. Você foi tudo. São palavras tão simples, mas que têm uma significância e uma relevância enorme. E a pessoa ainda vai para o WhatsApp e ainda fala de Deus com a maior tranquilidade, depois de desferir um monte de golpe contra o outro. E rompeu o tripé do bom relacionamento. Primeiro está ferindo Deus. Segundo, está ferindo o seu próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. É melhor a gente sair no prejuízo, levar um tapa na cara, do que você desferir um tapa. É muito melhor. Porque isso nos amarra. E às vezes a vida nos pune exatamente naquele comportamento que nós não soubemos
conduzir de maneira adequada. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, está escrito: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Aquilo que nós comentamos das leis eternas. Está aqui. Nós temos que seguir. É difícil amar o inimigo? Primeiro, é melhor você não ter os inimigos. É aquilo que eu disse. É melhor recuar um passo para dar 2 lá na frente a você conquistar um inimigo. É muito melhor. Que se vão os anéis, mas a gente não pode perder os dedos. Fora da caridade não há salvação. Então nós temos que ter benevolente, fazer o bem, falar o bem, sermos indulgentes, aceitar as pessoas como elas são. Ninguém muda ninguém. É a pessoa que se muda ao longo do tempo depois de inúmeras reflexões. E o perdão. O perdão é muito importante, porque ele nos desvincula do outro. É muito melhor do que ficarmos ressentidos, magoados, reprisando antigos sentimentos que nos amarram. E temos que ter a lei do trabalho no nosso coração. Nós podemos até largar o emprego, mas é triste quando você vê uma pessoa falando mal do emprego. Isso nos fere. Abandone, troque, não tem problema nenhum, mas não fale mal, porque o trabalho é lei da vida. Está lá num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Cuide da sua família e dos seus amigos. É fundamental. Porque os amigos são aqueles que tacitamente aceitaram reencarnar conosco para constituírem alívios na nossa jornada. Então nós não podemos perder os amigos. Mas quantas vezes a gente fere os amigos com palavras, com ações, fazendo tudo de maneira diferente do que foi traçado antes de nascer. A vida é um mistério que, para ser desvendado, exige o processo do amor. É no amor que tudo fica claro para a gente. É no amor que fica fácil suportar o amigo, suportar a esposa, suportar o marido, suportar os filhos, porque nós amamos. E quando a gente ama, nada nos é pesado. Se a gente escolher uma profissão para amar, você nunca mais vai precisar trabalhar, porque aquilo não vai ser um peso. E como dizia nosso saudoso Saul Quadros, o homem só valoriza o que lhe custa o suor e o sacrifício das lágrimas. É por isso que nós sofremos. Fiquem todos em paz e recebo mais uma vez o meu abraço fraternal. Obrigado.